O deputado federal Merlong Solano apresentou um requerimento solicitando a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimentos sobre a política monetária do banco na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que envolve aí deputados e senadores. O deputado Merlong Solano está aqui com a gente. Deputado, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Nádia. A gente sabe que não é das melhores essa relação do governo Lula com o Banco Central e a atual política monetária do Brasil. E aí, só para ilustrar o senhor, que é professor também, né, de economia, formado em economia, professor de história, mas na área de economia, essa semana nós tivemos essa variação do dólar, aumentou muito, chegou a patamares de 5,70, 5,75, deu uma queda aí nos últimos 2 dias, mas muito em relação a declarações do presidente Lula com relação à política fiscal, taxa de juros. Então, queria que o senhor trouxesse, já que o senhor é autor desse requerimento, pede a presença do presidente do Banco Central, essa avaliação, né, dessa relação do Executivo e com o Banco Central e a nossa economia. Pois é, Nádia, eu acho que está havendo aí um movimento especulativo em relação ao dólar. Há um fator externo importante que ajuda a explicar parte dessa valorização da moeda internacional, que é o fato dos juros nos Estados Unidos estarem elevados. A gente sabe que a economia norte-americana é o grande destino de capitais financeiros. Diante de inseguranças, as pessoas correm para lá. Quando a taxa de juros lá aumenta, mais um incentivo para elas buscarem aplicar seus capitais lá. E há um outro aspecto, que é onde entra a dificuldade do nosso relacionamento com o Roberto Campos. Acho que as pessoas que se acostumaram a ter taxas de juros muito elevadas no Brasil, que é um problema que vem de muito tempo, querem pressionar o presidente Lula a escolher um novo presidente do Banco Central que tem um perfil aproximado ao do Roberto Campos, um perfil que pratica uma política monetária muito ortodoxa, onde a taxa de juros é mantida há muito tempo com um juro real muito elevado. O juro real é a diferença entre a taxa de inflação, que está bem comportada, menor do que 4% nesse momento, e a taxa Selic, nominal, que é de 10,5%. Então, isso aí dá uma diferença de mais de quase 9%, né? Portanto, é dinheiro que em lugar nenhum do mundo se consegue uma diferença tão grande para aplicar um capital financeiro. Mas essas declarações recentes do presidente Lula, que inclusive algumas em contraponto ou em linhas diferentes do que pensa até o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a política externa, sobre inclusive a taxa de juros no Brasil, a atração de investimentos estrangeiros, isso também não pode ter essa interferência na alta do dólar? As pessoas que têm recursos procuram justificativas para fazer seus movimentos em relação a esses recursos. E quem está acostumado a ter no Banco Central taxas muito elevadas de juros, se preocupa quando vê a maior autoridade do país questionando essa política. A questão, Nádia, é que do ponto de vista político, o Lula está cumprindo o papel dele. Porque a política monetária, ela, ao definir uma taxa muito elevada de juros, ela inibe os investimentos produtivos. Ela inibe os investimentos produtivos. Inibe o consumo das famílias. Inibe o investimento das empresas, porque tudo isso fica mais caro. Portanto, é uma trava grande ao crescimento da economia. E o país precisa crescer mais. Essa é a grande tarefa do presidente. Considerando que a inflação está comportada e não há nada que ameace no horizonte que a gente tem à frente, nada parece indicar um recrudescimento da inflação, ou seja, um crescimento da inflação. Nada parece indicar isto. Então, o Lula está no papel dele de cobrar que haja uma diferença menor entre a taxa Selic e a taxa de inflação. Porque o próprio Banco Central avalia que a taxa de juros real neutra no Brasil é de 4,5%, que eu acho muito elevada. Essa taxa de juros real neutra, segundo eles, nem incentiva a economia a crescer, nem desincentiva, e nem atrapalha. É como se fosse uma coisa neutra. É isso mesmo, a palavra é essa. Então, a taxa de juros deveria ser hoje 4,5%, mais os 4% da inflação. Devia estar em 8,5%. A taxa, no entanto, ela está em 10,5%. Cada 1% na taxa Selic a mais significa cerca de 50 bilhões a mais no estoque da dívida pública.
que já passa de 7 trilhões. Então é uma coisa muito importante, o presidente não pode ficar indiferente, mas é inegável reconhecer que cada declaração dele tem impacto sobre os investidores. Mas, apesar disso, Nádia, o Brasil é hoje o segundo destino de capitais do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos ninguém consegue ganhar mesmo, né? E o senhor acha que nessa perspectiva de 2025, em novembro a gente tem a mudança, né, na Sim. direção do Banco Central. Então, essa perspectiva de 2025 e o presidente Lula podendo colocar no Banco Central alguém que seja alinhado com o pensamento dele de reduzir mais a taxa de juros, isso pode comprometer esse nível de investimento? O capital externo muitas vezes não fica aqui, por isso que houve esse movimento todo, quem tem dólar prefere aplicar lá fora com mais segurança, não vem para o Brasil, segura, e aí muitas vezes o Brasil precisa colocar dólar, né, em circulação para poder fazer a cotação cair. Em 2025, se o presidente conseguir essa mudança, um alinhamento com o Banco Central, pode complicar? A pergunta é essa. Veja, o Lula governou durante 8 anos. Nesses 8 anos só tivemos um presidente do Banco Central, que teve autonomia, mesmo, não existia tal autonomia na lei, mas teve na prática. A Dilma governou por quase 5 anos. Só teve também um presidente do Banco Central, que também teve autonomia. Não houve irresponsabilidade na condução da política monetária durante o governo Lula e nem o governo Dilma, durante os governos do PT. Porque não pode haver, isso é uma coisa fundamental demais para o país. O Brasil depende muito de empréstimo do setor financeiro. Então não vai haver, não há risco de haver uma irresponsabilidade na condução da política monetária do Brasil. A própria história de 13 anos e meio, 13 anos e meio? Né? 8, mas sim, do PT mostra isso. Nós tivemos estabilidade no Banco Central nos governos do PT. E combate a inflação. Então, isso vai permanecer. O que é que o Lula quer? Quer uma diferença um pouquinho menor. E aí, quem tem lá seus bilhões aplicados vai reagir como pode. Uma das maneiras de reagir é criar esse clima de insegurança. Vai haver uma intervenção do Lula no Banco Central, o Banco Central, a partir daí, vai baixar demais a taxa de juros, os capitais fugirão do Brasil, nós teremos uma crise econômica, o dólar vai aumentar, a inflação virá. Estão fazendo tudo isso. Mas nada indica que a gente vai marchar para esse caminho, porque foram 13 anos de governo mostrando que nós não seguimos esse caminho. Deputado, para a gente concluindo aqui, vamos mudar aqui um pouco de assunto, porque hoje o senhor teve uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Hílio de Almeida, vendo a possibilidade do antigo prédio do TJ ser um centro cultural. Pois é. Felizmente, o presidente Hílio, nosso desembargador Hílio, tem um projeto que se casa com uma iniciativa que a gente vinha tendo há algum tempo. Chegamos a trazer a equipe do Banco do Nordeste para visitar a estação ferroviária. Depois, em entendimentos com o governador, foi resolvido outra destinação para a estação ferroviária e agora estamos compatibilizando o projeto de ter um centro cultural do Banco do Nordeste em Teresina com o projeto do TJ de ter um centro de memória, de valorização da memória do Poder Judiciário no Piauí, que é muito importante. E lá tem espaço suficiente para compatibilizar as duas iniciativas. E a equipe que veio do Banco do Nordeste declarou lá, com a minha presença, a presença do desembargador Hílio, que o prédio é muito adequado, porque se você olhar ali no entorno, tem prédios importantes, a Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral, o próprio prédio, uma praça muito bonita, o centro de convenções. Eu vejo essa iniciativa, Nádia, como uma iniciativa que tem o poder de valorizar muito a área da cultura e de começar um processo vigoroso de revalorização do centro expandido da nossa capital, que eu acho que é algo que precisará ser enfrentado com muita força pela próxima gestão da cidade e que com certeza terá o meu apoio se ela trabalhar nesse sentido. Tá certo. Deputado Merlong Solano, muito obrigada pela entrevista, pela conversa hoje aqui com a gente, tá bom? Ótima noite.